Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Cláudio, mais uma vez com vocês, nesse espaço e nesse ambiente que foi dedicado, preparado para o crescimento espiritual de vocês. Nós estamos trabalhando aqui na comunidade cristã Recomeçar com esse propósito de usarmos as ferramentas que temos para contribuir para que você, que nos assiste, tenha a oportunidade de avançar no aprendizado da palavra de Deus. E hoje nós queremos reservar aqui um tempo, dedicar esse tempo para refletirmos um pouquinho sobre o caminho do crescimento espiritual. No episódio anterior, nós demos início a esse estudo e hoje nós queremos subir o nível. A gente quer ir para um outro departamento, vamos dizer assim, vamos avançar mais um pouquinho na compreensão do que a Bíblia fala sobre crescimento espiritual. E eu quero trazer você para um texto bíblico que vai ajudar a esclarecer essa questão. Você que quer crescer, preste bem atenção e vem com a gente. Eu separei aqui um texto bíblico no livro de 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, e nós vamos ler apenas 2 versículos. 2 versículos apenas serão suficientes para nos esclarecer com relação a esse tema. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim, eu vou ler para você. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Queridos, esses 2 versículos estão na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, e eles encerram essa carta. E eles carregam ensinamentos profundos, importantes para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, ele começa dizendo assim, vós, portanto, amados. Ele está se dirigindo aos irmãos que são amados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que quer crescer na graça e no conhecimento, você se sente amado? Crescer é uma condição que deve ser precedida por esse profundo sentimento de que você tem um Deus que te ama. Não apenas um Deus, mas você tem irmãos, uma comunidade que te abraça e que te ama com o amor de Deus. Esse amor ágape. Ele é uma espécie de preparação, de adubo, que prepara o nosso coração para o crescimento. Sentirmos, recebermos o amor de Deus. É por isso que é importantíssimo, você que quer crescer na graça e no conhecimento, fazer parte da comunidade cristã, congregar, estar junto das pessoas que participam junto com você do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos prepara para esse crescimento. Então eu quero te convidar. Você que quer crescer realmente na graça e no conhecimento, é necessário, sim, é necessário sentar à mesa com os seus irmãos e receber essa palavra, vós amados. Você precisa participar desse ambiente de pessoas amadas por Deus. Essa coisa de querer crescer na graça, sozinho, solitário, isolado, isso não existe. Nós temos que congregar, nós temos que estar juntos, recebendo esse amor que vem de Deus. E Paulo diz assim, olha, desculpa, Pedro, né? Ele fala assim, portanto, amados, sabendo isso de antemão. Sabendo o quê? Do que o texto está querendo dizer? Se você pudesse, aqui tivéssemos tempo para lermos os textos anteriores, Pedro está trazendo advertências para os irmãos com relação a falsos mestres e a falsos ensinos. Ele está alertando para o perigo das heresias que estão por aí, de falsos ensinamentos que se camuflam como evangelho, mas que na verdade não são. E ele diz que nós, então, de antemão, sabendo de todas essas coisas, devemos nos guardar de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixai a vossa firmeza. Queridos, o crescimento em Deus exigirá de mim e de você essa atenção e esse cuidado de saber o que é que estamos ouvindo. Estamos vivendo tempos em que há muitas vozes. Estamos vivendo dias em que
existe uma miríade de vozes nos cercando e nos falando coisas que muitas vezes são controversas, são divergentes, mas a coisa mais importante para quem quer crescer é estar firme. Olha o que o texto disse. Esses falsos ensinos do nosso tempo, já na época do apóstolo Pedro, já existiam e eles existem até os nossos dias. Eles querem nos tirar, nos arrebatar da nossa firmeza em Cristo. Escute, para crescer na graça, para crescer no conhecimento de Deus, é necessário ter uma virtude. Sabe qual que é? O texto acabou de dizer, é ser firme. Eu quero aqui, falando, olhando no seu olho, dizer uma verdade. É fundamental sermos firmes. Sabe, estamos vivendo tempos em que as pessoas estão nadando no oceano da superficialidade. Hoje as pessoas são muito superficiais em quase tudo que fazem, mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não há espaço para a superficialidade. Nós temos que ser profundos. Nós temos que ter alicerces profundos. Nós temos que ter raízes bem enraizadas. Senão não existe firmeza. Crescimento sem firmeza não existe em lugar nenhum. Se você quer crescer, eu tenho o conselho bíblico para te dar. Está na hora de começar a se firmar. Está na hora de buscarmos essa firmeza no Evangelho. E o que é que rouba a nossa firmeza? O texto acabou de dizer, é o fato de darmos ouvido àquilo que não é verdade. É o fato de nós darmos ouvido ou dermos ouvido àquilo que não vem de Deus. E o que é que gera firmeza? É o contrário. A firmeza vem justamente da atitude de você treinar o seu ouvido a ouvir exclusivamente aquilo que Deus tem para te dizer. Por isso, é importante, aqui na Recomeçar, nós estamos fazendo um grande esforço de resgate, de resgatar essa prática de relacionamento com a palavra, sabe? De ouvirmos a voz única que vem e que emana das Sagradas Escrituras. Queremos priorizar isso. É por isso que nós estamos aqui com a Bíblia aberta, ouvindo a verdade apostólica. Aqui o apóstolo Pedro está encarnando para nós essa verdade. É necessário estarmos firmes no Evangelho, firmes na pessoa de Cristo, firmes na convivência cristã, firmes no ato de congregar, firmes na doutrina apostólica. É fundamental. Sem essas coisas não tem crescimento, entende? A superficialidade do nosso século, ela é uma grande pedra de tropeço que impede o nosso florescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso eu quero te aconselhar, em nome de Jesus, que aqui nesse texto, Pedro nos auxilia e nos orienta que nós devemos ficar atentos com os homens perversos. O texto usa essa expressão, homens perversos, que vêm a nós com uma oratória, sabe, arrebatadora. Homens que trazem nas suas narrativas muitos silogismos belos e convincentes, mas que na verdade são mentiras camufladas. É melhor ficar com 2 verdades bíblicas do que com 1 milhão de narrativas falsas. É melhor você adotar como guia 2 versículos bíblicos do que ficar com 1 milhão de slogans bonitos e belos, mas que não carregam a vida de Deus. Eu quero te aconselhar, então, a se firmar no Evangelho. Se firme na palavra de Deus e ela, a palavra do Senhor, produzirá crescimento no seu coração. Aqui, ainda no versículo 17, o apóstolo Pedro continua assim, olha, ouvindo esses homens perversos, sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Não podemos deixar a nossa firmeza, pelo contrário, devemos ficar nela. Aí no versículo 18 ele avança e diz assim, antes. O versículo 18 começa com a palavrinha que eu adoro, antes. Ou seja, antes de dar ouvido às falsas doutrinas, antes de você gastar tempo ouvindo quem não carrega a vida de Deus, antes de dedicar-se à filosofia dos homens, antes disso, o apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Note que ele diz 2 coisas. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. São 2 coisas que estão juntas.
nunca separadas, graça e conhecimento. Eu repito, graça e conhecimento. São duas coisas nas quais eu e você temos que crescer. Se você não sabe, graça é o dom imerecido de Deus. Graça é o favor que Deus concede aos homens em salvá-los sem que eles não mereçam. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você não merecemos ser salvos. Não existe em nós absolutamente nada, mas é absolutamente nada que nos torne dignos de sermos salvos. Nós só somos salvos pela graça. A graça de Deus é esse favor, manifestada na cruz de Cristo. O amor de Deus encarnou e na cruz ele morreu por nós. E o sacrifício vicário de Cristo, substitutivo que é, ele nos deu salvação por meio de Cristo. Isso é graça. Isso não é um presente que você recebe porque você merece. E o apóstolo Pedro diz que nós temos que crescer nessa graça. Crescer na graça significa compreender isso. Crescer na graça significa crescer na compreensão de que você não merece nada, mas você foi alvo do amor de Deus. Crescer na graça significa compreender que você foi abraçado por um Deus amoroso e que, mesmo você não merecendo, ele quer derramar sobre você conhecimento e sabedoria, mesmo que você não mereça. Entende isso? Por isso é fundamental o apóstolo Pedro dizer que nós temos que crescer nessa graça e não na filosofia dos homens que querem nos convencer de que nós somos bonzinhos e que podemos alguma coisa. Não, nós podemos tudo em Cristo Jesus. Nós podemos nele, nós podemos através dele. Aí sim, isso é crescer na graça. Mas muitos param por aí, sabe? Muitos acham que crescer se limita a desfrutar da graça que Cristo oferece. Já é extraordinário, mas Deus tem mais para nós. Deus não quer que você apenas nasça de novo por intermédio da graça. Isso já é maravilhoso, sem dúvida alguma. É claro que Deus quer isso, mas Ele quer mais. Ele quer que você também cresça no conhecimento. O texto é claro, crescer na graça e no conhecimento. Entende? São duas coisas que não podem acontecer de modo separado. Se você quiser crescer na graça e não crescer no conhecimento, eu lamento. Não vai rolar, não vai ser possível. Não se pode crescer na graça sem crescer no conhecimento, entende? Essas coisas acontecem simultaneamente. Quanto mais você crescer no conhecimento, mais você avançará na graça de Deus. E quanto mais você avançar na graça de Deus, mais você terá fome para avançar no conhecimento do Senhor. É indispensável essa relação entre a graça e o conhecimento. Quanto mais você conhecer a Cristo, melhor você vai saber o que é graça. E quanto mais você souber o que é graça, mais você vai querer mergulhar na pessoa de Cristo e conhecê-lo cada vez melhor. E é importante porque o apóstolo Pedro, ele não nos deixa na dúvida com relação a que tipo de conhecimento no qual nós devemos crescer. Ele especifica. Eu acho isso extraordinário. O apóstolo Pedro, no versículo 18 de sua carta, né, da sua segunda carta, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, se Deus me der graça, tentar fazer você entender em que tipo de conhecimento eu e você temos que crescer. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Escuta isso, meu filho. Você tem que saber que esse conhecimento no qual você precisa crescer diz respeito a uma pessoa, Jesus Cristo, e a sua condição de Senhor. Antes de ser o seu Salvador, antes de ser o meu Salvador, ele é meu Senhor. A Bíblia diz isso claramente. É necessário, para haver crescimento, é necessário, e eu não vou te ocultar isso, um relacionamento meu e seu com Cristo na condição de Senhor. Entende? Muitos nos nossos dias estão se aproximando de Cristo como se Jesus fosse o servo e ele, homem, fosse o Senhor. Peraí, isso não é bíblico. Só há crescimento, e aqui eu não tenho dúvida nenhuma,
Só existe crescimento para quem chega, para quem se aproxima, para quem se relaciona com Cristo, colocando-o e aceitando-o na condição de seu Senhor. Ou seja, o que está por trás aqui? O conhecimento é para quem é submisso a Cristo. Entendeu isso? O conhecimento e o crescimento espiritual é para quem reconhece o senhorio e a soberania de Cristo Jesus sobre a sua própria vida individual. É esses que crescem. Entende? O crescimento espiritual está reservado para estes. Se você tem no seu coração essa chama, esse desejo de crescer na graça, meu filho, vem comigo. Vamos juntos nos aproximar do Senhor e vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo e vamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Agora, a segunda condição, nós temos que aproximar dele também, mas não só como Senhor, nós temos que aproximar dele como nosso Salvador. Também, ele é o seu Salvador. Sabe, a gente, nos últimos anos, nas últimas décadas, temos visto surgir tantas filosofias, mas tantas, que exaltam o homem. São filosofias que se camuflam de teologias que glorificam o homem e que são, na verdade, formas antropomórficas de filosofias humanas. Não. A verdade bíblica é que eu e você somos salvos por Cristo Jesus. Não há salvação em ninguém mais. A nossa única esperança, eu vou repetir, a nossa única esperança está na pessoa de Cristo Jesus e acabou a conversa. Entende? Ele que nos salva. E a primeira coisa que eu acho extraordinário de que Jesus nos salva é da escuridão, é das trevas, da ignorância. Quando somos arrebatados por essa graça, quando somos apanhados por essa graça de Cristo Jesus, e ele nos regenera, e nós somos salvos, e nascemos de novo, nós somos transportados do reino das trevas, a Bíblia diz isso, para o reino do Filho do seu amor, aonde há luz, sabe? Ou seja, relacionamento com Cristo, relacionamento com o Salvador na condição de Senhor, gera um efeito que eu acho extraordinário. Gera a transformação da ignorância em sabedoria. Deus joga a luz, sabe? E nos tira dessas trevas que nos cegam e nos faz ver as verdades eternas do Evangelho. Eu quero te convidar aqui na explicação, no texto que Pedro nos deixou registrado na sua segunda carta, no versículo 18. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro fez questão de usar o pronome nosso. Isso significa dizer que ele, próprio apóstolo, está também nessa mesma condição, debaixo do senhorio de Cristo e do seu poder salvífico. Entende? E aí ele fecha dizendo assim, a ele seja dada glória. Aleluia! A ele seja dada glória, assim agora como até o dia da eternidade. Olha isso, eu acho isso extraordinário. A Bíblia está dizendo para nós, meu filho, que aqueles que buscam o crescimento, a primeira coisa que eles fazem é não dar ouvidos aos mentirosos. Aqueles que querem crescer, eles treinam seus ouvidos a ouvir a voz de Deus e não dá ouvidos à voz dos homens. Aqueles que buscam o verdadeiro crescimento, eles sabem que são amados, como nós vimos aqui no versículo 17. Ele sabe que na comunidade que Deus estabeleceu, que é a igreja, nesse ambiente, nessa mesa que é a igreja de Cristo, onde nós somos alimentados, na verdade, por um verdadeiro banquete da verdade, sabe? Espiritualmente falando, ali nós não temos apenas pão, nós temos amor também. O pão da vida, Cristo Jesus, está presente e ele nos ama. E esse amor vem a nós através dele próprio, diretamente falando, mas ele também se manifesta no amor que recebemos dos irmãos com os quais nós convivemos.
Por isso aqui, repito, a importância da congregação, de você estar presente na congregação, participando com seus irmãos. Sabe outra coisa? Aqueles que querem crescer, eles têm primazia, eles priorizam ouvir o evangelho, ouvir o verdadeiro leite, ou seja, bebem o verdadeiro leite, ou seja, alimentam-se diretamente da palavra de Cristo, ao invés de ficar se alimentando de filosofias. Terceira coisa, aqueles que querem crescer, eles permanecem firmes na doutrina. Eles permanecem firmes e não trocam a sua firmeza no evangelho por nenhuma promessa vã e vazia. Isso é chave para o crescimento. Estar firme em Cristo. Estamos vivendo tempos tão difíceis e nesses tempos de dificuldade, a firmeza é uma virtude muito preciosa, sabe? Que vai nos ajudar a entrar e a continuar nesse caminho do crescimento. O crescimento é um processo. Ninguém se torna maduro de um dia para o outro. É um processo. E se é um processo, há uma caminhada. E se há uma caminhada, há de se haver firmeza. Prepare-se. Teremos que ser firmes ao longo desse processo. E a fonte de nossa firmeza é, antes de tudo, a pessoa de Cristo e a sua palavra revelada. Não se afaste dessas coisas, porque elas é que geram firmeza no nosso coração. Quarta coisa, não podemos perder a consciência de que precisamos crescer na graça e no conhecimento. Não se pode crescer apenas na graça e nem apenas no conhecimento. Tem um tanto de gente que tem vários e muitos diplomas, né, mas esqueceu da graça. E tem muita gente que está ali, desfrutando da graça, mas negligencia a obrigação e a tarefa, a responsabilidade de compreender e avançar na compreensão do Evangelho. E por fim, a ele seja dada a glória. A ele seja dada a glória. Quem quer crescer, e aqui, irmãos, eu quero fechar. Quem quer crescer na graça e no conhecimento, sabe? Precisa reconhecer isso, que a glória é dele. De agora até o dia da eternidade. Toda a honra e toda a glória pertence a Cristo. Os verdadeiros homens e mulheres que buscam crescimento têm uma coisa dentro deles que eu acho extraordinário. Sabe, é a firme decisão de glorificar a Cristo Jesus. Eis aí uma chave para quem quer crescer. Adorar e exaltar a grandeza de Cristo. Porque há muitos que querem o conhecimento, querem crescer, sabe para quê? Para serem glorificados. É verdade, tem pessoas que querem isso, sabe? E esse não é o caminho bíblico, o caminho do crescimento. Esse caminho que a Bíblia nos chama a percorrer. É o caminho que nos leva à adoração, à glorificação de Cristo e não à glorificação de nós mesmos. Entende? Não é nesse caminho da glorificação do homem que nós estamos sendo convidados para entrar. Aliás, isso é uma marca registrada do caminho pelo qual nós temos que fugir. É ou não é? O caminho que eu e você temos que seguir é esse caminho que leva a glória para Cristo. Eu acho isso extraordinário. A ele seja agora. E é assim que Pedro fecha a sua carta, a sua segunda carta. E eu queria também encerrar esse momento de bate-papo acerca do Evangelho, da palavra de Cristo. Meu filho, você que quer crescer, sabe? O caminho do crescimento, como nós falamos no vídeo anterior, tem princípios que devem ser cumpridos e que devem ser aprendidos. E aqui hoje falamos de alguns deles. Você que quer crescer na graça e no conhecimento, vem com a gente. É tempo de crescimento. É tempo de nós voltarmos para a prática da firmeza no Evangelho, porque todo o crescimento emana da nossa relação com a verdade aqui registrada. Eu faço votos que você aí na sua intimidade, sabe, inspirado por essas palavras que aqui compartilhamos, possa iniciar esse processo de crescimento. Aproxime-se do Evangelho e eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida. Se você quer ser ajudado a
Comunidade Cristã Recomeçar investe em crescimento espiritual dos nossos membros. E é por isso que nós temos aqui nas nossas dependências a Escola Bíblica Recomeçar. Ela acontece sempre aos domingos, às 8 horas da manhã. Se você gosta de tomar um café, pode vir antes, porque de 7h30 até às 8 nós temos um momento de confraternização, onde compartilhamos com os irmãos isso que acabamos de dizer. Nos abraçamos e comunicamos o amor de Deus, sabe? E às 8 horas em ponto nós vamos para a sala de aula e ali é Bíblia. Ali nós abrimos o Evangelho e deixamos Deus falar. Amém? Afinal de contas, o nosso objetivo é um só: crescer na graça e no conhecimento. Domingo passado, nós tivemos a primeira aula desse novo tema, onde estamos tratando justamente desse assunto, crescimento espiritual. Se você não é nosso aluno e quer crescer na graça e no conhecimento, está feito o convite. Vem com a gente, domingo, 7h30 da manhã, eu espero você aqui na igreja. Eu tenho certeza que você e nós, todos juntos, seremos muito abençoados. Você é o nosso convidado. Obrigado pela sua atenção e aguardo vocês na próxima. Deus abençoe.